Bem-vindo ao programa de hoje. Estou feliz por ter você conosco. E sabe, eu tive o privilégio, na minha carreira ministerial, de escrever mais de 100 livros. E eu acho que agora o total é de uns 116 e eu sempre escrevo mais. E um desses livros é chamado de Vivendo Corajosamente. Você pode enfrentar qualquer coisa se você fizer isso com medo. Sabe, existe uma grande, maravilhosa e aventurosa vida esperando por cada um de nós. Mas ela não vai simplesmente cair sobre nós? E, para ser honesta, nós não podemos orar para que isso aconteça. Muitas vezes, quando nós oramos, o que acontece é que Deus nos mostra algo para fazer. Quero que você não se esqueça disso. Somos parceiros de Deus. Ele tem uma parte e nós temos uma parte. Nós não podemos fazer sua parte, Ele não fará a nossa parte. Portanto, temos que estar prontos para sermos ativos e para sermos obedientes e fazermos as coisas que Deus nos pede para fazer. O medo é um fator na vida de todos nós. Mas Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor, e uma mente sã e um espírito, diz a Bíblia amplificada, de disciplina e autocontrole. Nós sabemos que o medo vem primeiro à nossa mente. Então, quando recebemos esses pensamentos terríveis, eles afetam as nossas emoções. Então, o medo pode fazê-lo tremer, pode deixá-lo nervoso. Todos os tipos de mentiras vêm à nossa mente. Você pode se sentir tão fraco, incapaz, que não tem certeza de que pode colocar um pé na frente do outro. Mas esse espírito não é de Deus. E muitas pessoas passam a vida inteira fugindo de coisas de que elas têm medo. Ou talvez quando você se torna um crente, você aprende que pode orar, você gaste muito do seu tempo orando para que Deus remova os medos. Deus, ajuda-me a não ter medo. Tire de mim o medo, Senhor. Eu aprendi algo há cerca de uns 20 anos atrás, que foi uma maneira nova de olhar para o medo. Eu aprendi com uma história que eu li sobre uma mulher que tinha sido controlada por toda a vida pelo medo. Ela não dirigia, não saía à noite, ela basicamente ficava presa dentro de sua casa, tinha medo de absolutamente tudo. E ela era cristã, ela era crente, ela estava falando um dia com uma amiga cristã e gemendo, reclamando, murmurando no que todos nós somos muito bons, sobre todos esses medos que ela tinha em sua vida. Eu estou com medo, estou com medo, estou com medo. Eu adoraria fazer isso, mas tenho medo. Adoraria dirigir, mas eu tenho medo. Eu gostaria tanto de sair à noite, mas eu tenho medo. E sua amiga olhou para ela e deu-lhe um pequeno conselho. Bem, por que você simplesmente não faz com medo? Veja, a questão é a seguinte. Quando Deus nos diz não temas, ou se você pegar Josué, capítulo 1, quando ele foi chamado para terminar o que Moisés tinha começado, que tal ter isso na sua frente, assumir o trabalho de Moisés? E então, várias vezes, apenas no primeiro capítulo, Deus diz para ele, não temas. Seja ousado, corajoso, não tenha medo. E a única razão que Deus nos dá na Escritura para não termos medo é porque eu estou com você. Não temos porque eu estou contigo. Em 1 João 4, a Bíblia nos ensina que o perfeito amor lança fora todo o medo. Bem, esse perfeito amor está falando sobre o perfeito amor que Cristo tem para conosco. E então, quando nós sabemos o quanto Ele nos ama, você sabe, se uma pessoa ama você, não vai deixar você se machucar. Ela vai cuidar de você e mesmo se você passar por algo difícil, isso vai trabalhar para o seu bem. Então você pode começar a viver do outro lado do medo. Mas não importa quantos anos você tenha, quantas escrituras conheça ou quanta experiência tenha na vida, vai haver momentos em que o medo, ele virá contra você. Então o que devemos aprender é: sentir medo é uma coisa, ser medroso é outra. Nós podemos sentir muitas coisas, mas não precisamos ser o que sentimos. E assim isso foi para mim uma coisa tão reveladora e tornou-se uma característica dos meus ensinamentos, sabe? Que o medo significa fugir. Quando ele disse a Josué, não temas, não temas, basicamente ele estava dizendo, o medo virá, mas quando você o sentir, não fuja. Então a chave é, para onde você estiver indo na vida, ao longo do caminho haverá diferentes medos. Medo do fracasso, medo de ser rejeitado pelas pessoas, medo de perder seus amigos. Quer dizer, medo, 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 medo. E hoje vamos falar sobre alguns dos medos que devemos tentar evitar
em nossas vidas. E eu quero contar uma história fofa. No último fim de semana, eu estava em Washington fazendo uma conferência e uma senhora que estava lá tinha 102 anos. Agora, a sua primeira conferência de Joyce Meyer foi quando ela tinha 100 anos. E ela gostou tanto que ela voltou para esta conferência e ela estava com sua filha, que obviamente cuidava dela, mas a mulher estava realmente em excelente forma. E ela estava lá na sexta-feira à noite, ela estava de volta na manhã de sábado às 9h30 e ficou para a reunião de 1h30 da tarde no sábado. Ela não parecia desgastada, ela não parecia cansada, ela estava tomando notas, quero dizer, ela estava participando, ela estava ouvindo e eu sei que provavelmente teve pessoas de 25 anos de idade que acordaram na manhã de sábado, quando foram para a cama na noite de sexta, pensaram, sim, eu vou voltar amanhã, mas na manhã de sábado, quando acordaram, eu estou muito cansada, eu acho que eu não vou, não. E assim, já aquela senhora, ela veio porque ela tinha decidido que era onde ela ia estar. Veja, nós temos que tomar decisões do que vamos fazer e parar de deixar o que sentimos determinar se nós faríamos ou não. Eles fizeram uma pequena entrevista com esta senhora e alguém me contou sobre isso na viagem para casa. Ela vê meu programa de televisão todos os dias e eles disseram, bem, seu nome era Louise, por que você gosta tanto da Joyce? E ela disse, ouça isso, ela disse, eu sinto que ela passa uma sensação de aventura. E eu pensei, que coisa incrível que com 102 anos de idade, ela esteja interessada em aventura. Então, obviamente, ela está se arriscando, ela não está apenas nesta atitude ruim e inativa do tipo, minha vida acabou. Quantas pessoas com 102 anos estariam procurando por alguma aventura ou algo novo para fazer? Então, com certeza, se ela pode fazer isso, todos podemos ter uma atitude um pouco melhor hoje. Quer saber? Eu acredito que uma das razões pelas quais ela parecia estar tão bem quanto estava e se sentia tão bem era por causa da mentalidade de que ela não era muito velha para fazer qualquer coisa. Agora, eu conheço a maioria de vocês são muito jovens, mas deixa eu te dizer, você chegará ao ponto em que o inimigo irá sugerir, você é muito velho para isso. Eu acredito que se mantivermos essa sensação de aventura, nós podemos fazer muitas coisas que nunca teríamos sequer imaginado que poderíamos fazer. Mas toda vez que você der um passo para fazer algo mais, algo melhor, algo maior, o medo vai vir para tentar pará-lo. Então você tem que decidir hoje que vai viver com coragem. Você não vai viver com medo. Agora, eu quero ler uma pequena história aqui. Eu comecei este livro com esta pequena carta que eu escrevi. E o livro começa assim: diga adeus ao medo. Caro medo, eu só me refiro a você como caro por causa do nosso relacionamento íntimo de longo prazo. Certamente não porque você é caro para mim de qualquer forma. Na verdade, você tem sido uma influência atormentadora do início ao fim. Você me disse mentiras, me impediu de fazer as coisas que eu queria fazer e deveria ter feito. Você é realmente um companheiro infeliz e miserável, e com o qual eu não estou mais disposta a me envolver. Eu estou escrevendo-lhe esta carta para que você saiba que a partir deste ponto eu não vou mais temer. Embora eu possa sentir sua presença, eu não vou me curvar às suas demandas, sabe? Eu tenho um amigo cujo nome é Jesus, e ele prometeu nunca deixar-me nem abandonar-me. Mas ele está sempre comigo. Ele é realmente um amigo poderoso. E embora você tenha algum poder, o dele é muito maior do que o seu. Veja, você pode vir contra mim, mas Jesus vive em mim. E o poder daquele que está em mim é bem maior do que você. Embora eu não possa impedir que você venha me visitar, eu quero que você saiba que a partir de agora você será ignorado. Eu estou realmente muito ocupada, em comunhão com meu amigo Jesus, desenvolvendo um relacionamento íntimo com ele e não tenho tempo para você. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais corajosa eu me torno. Ele está me ensinando uma nova maneira de viver que é empolgante e aventureira, onde não existe medo. Eu também quero informar a você, e essa é a parte que eu quero que você entenda. Quero deixar claro que já que eu tive tanta experiência com você, e sei o quanto é sabotador escutar você, que agora eu pretendo contar a tantas pessoas quanto eu puder que ladrão mentiroso você é.
Os anos que eu desperdicei com você serão todos redimidos e eu vou produzir muitos frutos. Obrigada por me levar a Jesus. Veja, você me deixou tão infeliz que procurei uma maneira de me libertar de você e Jesus me encontrou onde eu estava e ele me libertou. Se você decidir desperdiçar o seu tempo e tentar me visitar até mesmo depois da minha carta, eu estou informando antecipadamente que você será recebido pela fé em um Deus, no meu Deus, e uma determinação de que eu não vou temer. Deixei um pequeno espaço para que as pessoas assinem o seu nome. Então, talvez todos vocês precisem enviar uma carta de término ao espírito do medo. Quero dizer, honestamente, pode ser bom para você apenas sentar e escrever uma em suas próprias palavras e apenas fazer uma declaração. É isso aí. Eu não vou viver com medo mais. Se você aparecer e tentar atormentar-me, você estará desperdiçando o seu tempo. Então, neste livro, pela história, vale a pena você adquirir o livro, mas quero dizer, há tantas coisas aqui. Insegurança. Sabe, eu acredito que a insegurança hoje está em uma proporção de epidemia. Oh, meu Deus, existem tantas pessoas inseguras neste mundo, mas nossa segurança está em Cristo. Você não precisa determinar seu valor e mérito sobre quem você conhece, ou como se parece, ou no quão perfeitamente você se comporta, ou onde nasceu, ou como você foi tratado quando estava crescendo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e todas as coisas se tornaram novas. Então eu tenho alguns medos aqui que eles têm que acho que nós precisamos evitar, sabe? Então talvez alguns desses sejam reveladores. Em primeiro lugar, o medo do mal. Você sabe, Davi no Salmo 23 disse, eu não temerei mal algum. Então, eu descobri na minha vida que eu sempre tive, depois de sair da criação que eu saí, eu sempre tive esse vago sentimento em torno de mim de que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. Alguém sabe como é isso? Você sabe, às vezes, quando muitas coisas ruins aconteceram com você, você acaba por chegar a um ponto em que você teme que isso aconteça novamente e você foi decepcionado tantas vezes que, na verdade, você nem quer preocupar-se em esperar nada de bom, porque você não quer passar pela decepção de ter que lidar com isso de novo. Eu me lembro de uma vez, nos primeiros anos de casamento com Dave, quando ele me perguntou por que eu era tão negativa. Eu disse, se você não esperar que nada de bom aconteça, então não ficar desapontado se não acontecer. Bem, eu percorri um longo caminho. Eu vim de tudo isso para agora recusar-me a desistir da minha esperança. Porque nascemos de novo numa esperança sempre viva e quando você se torna, a Bíblia diz, um prisioneiro da esperança, o que significa que você está trancado com a esperança? Não há nenhuma maneira de afastar-se de ter uma atitude de esperança? Da promessa de que Deus te dará o dobro, Ele irá restaurar o dobro de tudo aquilo que você perdeu em sua vida? Mas a esperança tem uma definição muito simples. Se você conseguir tomar posse disso, pode mudar a sua vida. Esperança significa uma expectativa positiva de que algo bom vai acontecer comigo a qualquer momento da minha vida. E cada pessoa que está me vendo agora pode ter esperança. Não tem que esperar para se sentir esperançoso? Você não tem que esperar para ter motivo para isso? Em Romanos 4, a Bíblia diz, sem nenhuma razão para ter esperança, Abraão esperou em fé. E ele iria ver o cumprimento das promessas de Deus. Em Provérbios 15, no verso 15, diz, todos os dias dos desanimados e aflitos são infelizes por pensamentos e presságios ansiosos, mas aquele que tem o coração contente está continuamente em festa, independentemente de suas circunstâncias. Então tenha cuidado com apenas ter pensamentos negativos de que algo ruim está prestes a acontecer. Deixa eu te contar, mesmo que algo aconteça que você não gosta, pensar nisso antes do tempo, de qualquer forma, não vai facilitar nada. Mas se você tem somente em Deus e que não importa o que vier, você pode superar, e mesmo quando as coisas acontecerem, você estará pronto. Que tal o medo da rejeição? Sabe, Jesus disse a seus discípulos em Lucas 10, sempre que vocês entrarem em uma cidade, não os receberem, aceitarem nem acolherem, saiam para as ruas e digam até mesmo a poeira de sua cidade que se apega aos nossos pés, estamos sacudindo. Eu faço um pequeno ensinamento chamado Deixe para lá. Veja, ele disse a eles, quando vocês saírem e começarem a fazer a minha vontade, vocês vão ser rejeitados por algumas pessoas. Vocês vão ser rejeitados. É o que acontece com muitas pessoas. Talvez elas estejam saindo com um determinado grupo de amigos, estão indo a algum lugar e estão vivendo vidas ruins e fazendo muitas coisas erradas. E então, uma dessas pessoas decide que quer endireitar sua vida e entra em um relacionamento com Jesus. Bem,
Se você tomar uma posição na sua nova vida, a primeira coisa que vai acontecer é que todos os velhos amigos não vão querer ter mais nada a ver com você, sabe? Bem, isso é doloroso, porque no momento é tudo que você conhece, essa é a sua vida. Você sente que fez uma boa escolha e agora tudo de errado está acontecendo com você. Sabe, às vezes nós temos essa ideia de, bem, sabe, se eu tomei a decisão de servir a Deus, então tudo na minha vida deveria estar indo bem. Agora, isso vai acontecer, mas não vai da noite para o dia. Pense sobre isso. Quanto tempo demorou para você entrar nas bagunças em que você está? Então, certamente devemos dar a Deus tempo igual ao que demos ao inimigo quando servimos a Ele. Não pense que tudo vai mudar da noite para o dia, sabe? Você vai ter que deixar Deus trabalhar com você e recusar-se a desistir. Eu amo isso. Em seguida, no verso 16, Lucas 10:16, ele diz: aquele que ouve e atende vocês, meus discípulos, ouve e atende a mim. E aquele que eles despreza e rejeita a mim. E aquele que despreza e rejeita a mim, despreza e rejeita aquele que enviou-me. E, cara, eu tive que aguentar muito disso nos primeiros dias do meu ministério de ensino, porque eu tenho ensinado há 42 anos e, quando eu comecei, as mulheres não faziam o que eu estava fazendo. E se faziam, havia algumas que nos aceitavam, mas não era incomum eu ser convidada para pregar numa igreja e alguns homens se levantarem e saírem. Bem, é difícil passar por esse tipo de coisas, porque eu sentia que estava tentando fazer o que Deus queria que eu fizesse. A família rejeitou-me, os amigos rejeitaram-me, nos ciclos em que eu estava, não havia nenhuma mulher fazendo o que eu estava fazendo. Eu me pergunto, quantas pessoas aqui hoje estão dispostas a fazer algo que ninguém tenha feito antes de você? Eu conheci uma garota ontem e, na verdade, eu estava no salão fazendo as unhas e ela veio até mim e contou-me um pouco da sua história. E ela está no ministério, ela terminou a conversa dizendo obrigada por ir adiante de nós e abrir um caminho para que outras mulheres sigam. Ela disse, eu sei que você pagou um preço e agora eu estou vivendo os benefícios disso. Bem, quer saber, se você estiver disposto a pagar um preço para ter qualquer tipo de vitória em sua vida, uma outra pessoa que vier atrás de você se beneficiará desta vitória. Os meus filhos ainda me dizem, eu tenho 4 filhos adultos. Obrigada por você ter passado pelo que passou, porque eu sei que é por isso que nós temos a vida que temos hoje. Então acredite em mim, sua vida afeta outras pessoas. E se você desanimar, não poderá ajudar a ninguém mais, mas se deixar que Deus cure você, então tudo aquilo que o inimigo fez com você, Deus pode redimir e Ele pode trabalhar com isso não apenas pelo seu bem, mas pelo bem de outras pessoas. Você sabe, Paulo experimentou rejeição. Em 1 Coríntios 4, ele disse, quanto a mim pessoalmente, pouco me importa ser julgado por vocês ou que vocês ou qualquer outro humano me investiguem e me questionem ou me interroguem, nem eu julgo a mim mesmo. O que Paulo estava dizendo, não me importa com o que você pensa. Talvez devêssemos praticar isso hoje. Vamos, eu não me importo com o que você pensa. Agora diga isso com vontade. Sabe, todos nós queremos que as pessoas pensem bem de nós. E não seríamos inteligentes se não quiséssemos. Mas a questão é que, por fim, você vai ter que decidir se vai agradar aos homens ou vai agradar a Deus. E se você for agradar a Deus, então eu posso garantir a você que em algum lugar ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida, certamente haverá pessoas que vão rejeitar você. Mas Jesus disse, se eles rejeitarem você, estarão rejeitando a mim. Ou rejeitando aquele que enviou-me. E o medo de que as coisas nunca mudem. Eu acho que esse é um grande medo na vida das pessoas. 1 Tessalonicenses 2,13. Eu amo esta escritura. E nós especialmente agradecemos a Deus sem cessar por isso. Pois quando vocês receberam a mensagem de Deus, que vocês ouviram de nós, vocês não a receberam como a palavra de meros homens, mas como ela é a palavra de Deus. Agora ouça isso, que está atuando com eficácia em vocês, os que creem. Então, o que eu tiro disso? Às vezes lemos as escrituras tão rápido que não tiramos delas o que Deus quer que saibamos delas, sabe? Mas tem uma frase que eu tirei disso que me ajudou eu não sei quantas vezes. Enquanto eu acredito, Deus está trabalhando. Enquanto eu estou acreditando, Deus trabalha. Enquanto você está acreditando, Deus está trabalhando. Posso te contar uma coisa? Deus precisa de sua fé para trabalhar. Sem fé é impossível agradar a Ele.
E eu estava falando com Deus há algumas semanas atrás. Deus, eu preciso que você faça isso, preciso que você faça aquilo. Eu simplesmente ouvi muito claramente no meu espírito, eu preciso da sua fé. Não vamos conseguir nada de Deus com medo e dúvida e descrença. Nós precisamos ir em fé e não importa o que pareça, diga. Não importa o quanto tempo demore, enquanto eu espero, eu acredito que Deus está trabalhando. Não há nada impossível com Deus, todos amamos essa escritura. Quero dizer, não importa quantas vezes eu chegar no púlpito e citar essa escritura, todos na multidão vão bater palmas e ficar empolgados. Nós queremos acreditar que todas as coisas são possíveis com Deus. Então, algumas pessoas têm medo de que nada mude, mas também há momentos em que temos medo da mudança. O interessante é que nós imploramos a Deus por mudanças, e então, quando elas vêm, nós nos assustamos e nós só queremos manter as coisas do jeito que sempre foram. Eu, o Senhor, o instruirei, Salmos 32:8. Eu, o Senhor, o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve andar. Eu o aconselharei com os meus olhos sobre você. Você sabe, há muitas coisas que você vai enfrentar na vida que você nunca passou por esse caminho antes. Muitas garotas da Casa de Misericórdia, vocês estão prestes a embarcar em uma nova aventura e uma nova jornada em suas vidas. E muitas coisas vão mudar. Primeiro, Deus está mudando você. Então, muitas coisas vão mudar. Mas você estará aprendendo a lidar com as coisas de uma maneira nova, lidando com situações das quais você talvez tenha fugido antes. Então, eu só quero encorajá-la. Não tenha medo da mudança, porque tudo ao nosso redor está sempre mudando. E quer saber? Algum dia você olhará para trás e você verá que você mudou tanto que você nem mais conhecerá essa pessoa que você costumava ser há longo tempo atrás. Quando falo sobre a menina que foi abusada sexualmente por seu pai, agora honestamente eu sinto que é alguém de quem eu mal consigo me lembrar. Alguma pessoa lá do passado que um dia eu conheci, mas que hoje eu não conheço mais. Que tal? Eu acho que isso é grande. Eu realmente acredito que isso é realmente um fator de descontrole na vida de muitas pessoas. É o medo de você não conseguir o que deseja. E se eu confiar em Deus, e então ele não vier? Bem, antes de tudo, Deus sempre vem. Ele pode não lhe dar o que deseja. Eu vou te contar hoje. Talvez você não consiga o que quer. Então não tem sentido em ter medo disso, porque estou dizendo isso acontecerá de tempos em tempos. Mas a questão é a seguinte: se Deus não nos dá o que nós queremos, Ele sempre nos dará algo melhor. Então veja agora, o que você quer é tudo o que você sabe querer. E talvez você tenha limitações daquilo que você acredita que pode acontecer em sua vida, mas Deus, ele não tem limitações e, portanto, você pode estar pedindo algo pequeno e Ele quer dar-lhe algo grande. Você não tem porque você não pede. Eu acredito que podemos viver com essa confiança. Deus, eu quero o que você quer, mais do que eu quero o que eu quero. E você sabe, até mesmo Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, sua vontade seja feita e não a minha. O que ele estava dizendo, isso é o que eu quero. Mas se não é o que você quer, então eu quero o que você quer mais do que eu quero o que eu quero. Você sabe o que acontece quando você tem medo de não conseguir o que quer? Você pode tentar confiar em Deus, mas você meio que tem sempre um plano B. Apenas no caso de Deus não vier. Eu acho que Deus quer te dizer hoje, que tal desistir do plano B? Que tal não ser mais um copiloto? Você sabe como é isso? Eu tento ajudar o Dave às vezes. Não faça isso, não faça aquilo. Sabe? Deus quer que você pare de tentar dizer-lhe que caminho seguir e como fazê-lo e ter seu plano B caso Deus não venha, sabe? Ele quer que você confie nele com todo o seu coração. Agora, lembre-se, o medo sempre virá, mas você não tem que deixá-lo controlá-lo. E então, a última coisa sobre a qual falarei um pouco é o medo do fracasso. Não vou falar muito sobre isso, mas... E sabe, não existirá fracasso em sua vida se você simplesmente se recusar a desistir. A única maneira de alguém falhar é se deixar de tentar. Mas se você viver com a sensação de aventura dizendo, não vou deixar o medo controlar-me,
E não importa quantas vezes você me derrubar, eu me levantarei novamente. O homem justo cai, mas ele se levanta de novo. Amém?